Voltando aqui, galera, para a gente analisar, né, a nossa questãozinha 51 da prova de biologia da UEMA do ano passado, de 2020. E o tema da questão agora é ecologia, que é um tópico padrão na prova da UEMA. Lembra que aparecem normalmente várias questões de ecologia. E o subtópico aí seria níveis de organização. Lembra que de tanta coisa que pode ser cobrado na ecologia, como cadeia alimentar, teia alimentar, pirâmide ecológica, relações ecológicas harmônicas, desarmônicas, sucessão ecológica, poluição, impactos ambientais no geral, né? Assim, ecologia de populações, a UEMA trouxe para nós níveis de organização, não é? Então você vai lembrar que níveis de organização você estuda no início ali da ecologia, que basicamente a ecologia é aquela ciência que estuda, né, a relação do ser vivo com outro ser vivo e a relação do ser vivo com o ambiente em que ele se encontra. Vamos dar uma olhada na questão, rapidão. Do pequeno micro-organismo invisível ao olho nu, às imensas árvores com mais de 100 metros de altura, todos os seres vivos dependem não apenas da água, do solo e do ar, mas também dos outros seres vivos. A ciência que estuda a relação entre os seres vivos e entre eles e o meio ambiente em que vivem é a ecologia. Ao adentrar no terreno dessa ciência, há uma sequência natural que obedece sucessíveis níveis de organização da vida. Analise a imagem para responder a questão. Tá aí os níveis de organização, indo desde do indivíduo, da espécie, a população, a comunidade, ao ecossistema, até chegar na biosfera. Quanto aos níveis de organização dos seres vivos, dá uma olhadinha, né, no que eu vou colocar no quadro. Você não pode esquecer. A questão traz um conteúdo bem básico de ecologia. E em relação aos níveis, começando da estrutura biológica, menor unidade viva é a célula, em termos de metabolismo, né, morfofisiológico, um conjunto de células, tu aprendeu que formam um tecido, né, desde que elas sejam especializadas e diferenciadas. Vários tecidos formam um órgão, tá aí, ó, um órgão, né, uma estrutura funcional que, unido a vários outros, dá origem, em termos de nível de organização, ao que a gente chama de sistema, tá aí, ó. E vários sistemas unidos vão formando o que a gente chama de organismo. Tá aí, ó. É um organismo. Aqui, basicamente, do estudo da citologia, aqui do estudo da histologia, os órgãos e os sistemas do estudo da fisiologia. Poderia até botar aqui de forma isolada do estudo da anatomia e da morfologia. E o organismo, né, todos eles, obviamente, pertencem biologicamente a uma espécie. Não esquecer, grupo de seres com comportamento semelhante, né, isolados reprodutivamente, que cruzam e geram descendentes. Seres da mesma espécie formam na ecologia o que a gente chama de população. Lembra que são da mesma espécie e ocupam o mesmo ambiente. E um conjunto de populações de espécies diferentes dá origem a uma comunidade, que numa prova pode ser chamada de biocenose. Até aí só fator biótico. Se eu pegar fator abiótico junto, aí eu estou me referindo a ecossistema, correto? Então, qual é a diferença entre a biocenose e o ecossistema? Aqui é comunidade. Se é comunidade, eu estou falando de todos os seres vivos que compõem aquele ambiente. Então, só estou falando de seres vivos, nada mais. Aqui não. Aqui eu posso dividir em dois, porque eu considero também um ambiente. Então, entre a comunidade, que é o fator biótico, e entre os fatores físicos e químicos do ambiente, que é o fator abiótico. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra forma o que a gente chama de biosfera. Não esqueça isso, é importante nessa questão que você está vendo aí de novo. Você marcaria aí ecossistema, comunidade não, biosfera, ecossistema não, comunidade, biosfera não, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, letra E. Espero que tenha ficado entendido e vamos dar uma analisada na próxima questão.